aqui a terceira parte do nosso mini treinamento de hoje, onde que nós falamos da vida espiritual. É o ponto alto. Qualquer cristão, ele tem, como eu já falei há pouco, a gestão cristã da vida. É tudo, né? É tudo que nós fazemos, tudo que eu estou fazendo aqui, comer, beber, namorar, viajar, trabalhar, enfim, tudo. Tudo deve ser feito de acordo com uma gestão cristã, que significa, como eu falei há pouco, repito, ter a cabeça de Cristo. Cabeça de Cristo orientando a nossa cabeça. É sair do eu, né, do hedonismo, sair do egocentrismo, sair do mundo, né, espiritualmente falando, e cada vez mais se aprofundando no reino. Isso só é possível numa vida espiritual. Então, por isso que eu chamo estudo e experiência da vida espiritual. E é experiência porque há um relacionamento diário com a Trindade, através do Espírito Santo que habita o nosso coração. Então, eu tenho Cristo, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo habitando o nosso coração. Isso não é religião, isso é uma vida espiritual. Ela não é provada do ponto de vista material, né, científico, mas ela é uma realidade para quem é filho de Deus. Jesus Cristo não curou, não ressuscitou, ele não curou pessoas deficientes, cegas. Então, isso é uma questão espiritual, né, que ele conseguiu, porque ele é Deus Filho. Né? Muito bom. Vamos então, eu sempre nesse momento eu trago um vídeo, né, que faz parte das nossas estudos, né? Que faz parte dos nossos estudos, que eu quero dizer é que faz parte de todas as nossas lives trazer um vídeo. Por quê? Porque a gente sempre deve perguntar para quem sabe mais. Então eu não vou falar da Bíblia, e sim vou consultar e estudo diariamente, através dos vídeos da própria Bíblia, né? E fico aguardando revelações, né? É isso que a gente faz. Então vamos passar para o vídeo aqui. E estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. A pessoa, quando adoece, só pensa em si mesma. Epafrodito adoeceu e só pensava nos filipenses, porque ficou sabendo que os filipenses ouviram que ele adoeceu. E como o coração deles deveria estar angustiado por ele. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Não é um lindo capítulo? É o capítulo sobre a mente de Cristo. Está ilustrada na vida, não só de Cristo mesmo, que a si mesmo se humilhou e a si mesmo se esvaziou, mas na vida de Timóteo e na vida de Epafrodito. Essa é a mente de Cristo. Então vamos concluir. No capítulo 3, há um comentário breve, verso 14, que já citamos, aí está o verso-chave. Prossigo para o alvo. Então, já explicamos também, Paulo está dizendo que seu coração era todo ocupado com Cristo, e essa soberana, essa ascensional vocação de Deus em Cristo era o seu alvo. E aí ele usa uma expressão que não vamos passar por cima: deixando as coisas que para trás ficam. E vamos nos lembrar, ele está se referindo a todas as tribulações e sofrimentos que teve, mas também está se referindo a todos os sucessos que teve em Cristo. Quantos convertidos, quantas assembleias estabelecidas. Paulo entrando em mundo de trevas, em mundo de pagãos, estabelecendo assembleias para o testemunho do Senhor. Ele diz: esqueço as coisas que para trás ficam
e avanço para as que diante de mim estão. Maravilhoso. Ele não tinha o seu coração dividido nem mesmo entre Cristo e a igreja, e entre Cristo e a obra de Deus. Então, esse é capítulo 3, brevemente. E o capítulo 4, então, e vamos concluir. O verso 13, que citamos como verso-chave, esse tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é seu tudo. E então, desde o verso 11, no contexto aí, ele vai usar uma. Essa expressão tudo posso naquele que me fortalece, ela é muito mal compreendida. Eu mesmo, quando escutei as primeiras vezes, há muito tempo atrás, eu tinha dúvida, né, do significado dela. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? O que tudo posso? Bom, primeiro, tudo posso que venha da mente de Cristo. Quem me fortalece? Cristo. Agora, como que eu tenho Cristo? Se eu tiver a habitação do Espírito Santo. E como eu tenho a habitação do Espírito Santo? Se eu nasci de novo. Jesus Cristo falou isso lá para Nicodemos há 2000 anos atrás, onde Nicodemos vai procurá-lo e ele fala: olha, é preciso nascer de novo. Se eu não nascer de novo, eu não tenho Espírito Santo. Se eu não tenho Espírito Santo, e outra coisa, só depois da cruz, ou seja, da morte e ressurreição de Cristo naquela cruz, que a gente pode ter o Espírito Santo. Que eu tenho que morrer com Cristo naquela, é uma morte espiritual. Morrer nele, morrer para o mundo, na verdade. Porque eu tenho que deixar os valores do mundo para ingressar no reino. E a cruz é o caminho, a graça da cruz. Sair de um lugar para ir para outro lugar. Sair do mundo, onde não é o espírito desse mundo que não me conduz, e sim o espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. E essa é a mudança de direção. Essa é a metanoia principal. Essa é o arrependimento. Eu ponho sempre aí Atos 3,19. Por quê? Porque ele diz assim: arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Ele tem uma vida sem Cristo. Arrependei-vos do que a raça humana lá no Éden tenha cortado com Deus. Desobediência. Por isso que há tanta desobediência de pais, de filhos, né? A gente sempre fala filhos com os pais, mas a desobediência dos pais com o chefe, com a autoridade, desobediência. Com as leis, desobediência. Agora, o versículo da Bíblia, Atos 3,19, fala: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Então, você se converte a ter uma ressurreição espiritual. Seu espírito estava mortificado, morto neles pecados, deixa de estar. E aí agora você nasceu de novo. Agora você é um nenê, uma criança espiritual, como eu era. Hoje eu acho que eu sou um adolescente espiritual. Né? E por isso que nós temos esse trabalho na internet, para falar e testemunhar que tudo que fizemos na vida, depois dos 19 anos, quando morreu meu pai, e eu me apeguei ao meu pai celestial. Até então, quem era meu cabeça era meu pai terreno. Com a morte dele, eu fui procurar nos céus, em Deus, como seria. E aí eu comecei uma vida espiritual. Mal sabia que eu estava nascendo espiritualmente. Como um nenê que nasce agora, ele não sabe, não tem consciência que está nascendo. Então, essa consciência é formada com o tempo, com o desenvolvimento, com a maturidade espiritual. E aí é a história do o caminho da experiência espiritual. Porque o desenvolvimento de um nenê, ele tem uma experiência de viver com a mãe e com o pai. E aí ele vai crescendo, depois vai para a escola. O nenê espiritual também. Ele tem um relacionamento com a família de Deus, que é com o Espírito, com Cristo e com Deus. E esse relacionamento que vai se intensificando. Mas do outro lado, ele é carnal, ele tem carne e sangue, e o mundo vive tentando corrompê-lo. Isso foi comigo, e isso é com qualquer um. Ai daquele que não percebe essa diferença entre o reino e
a vida no mundo e fica para baixo, para cima, correndo com as coisas do mundo e não vive ou ainda nem ingressou numa vida espiritual para ter uma vida com Cristo, onde que a mente é de Cristo, não é mais a nossa. Isso é vida espiritual, não é religião. Bom, senhores, é isso. Deu nosso tempo para hoje. Então, hoje à noite nós temos a nossa live, né? Amanhã também, às 19 horas. E amanhã de manhã, às 10, transformação da mente, assim como no domingo, às 10, nós temos a mesa do Senhor. Vem conosco. Tchau, tchau.